Como eliminar o medo de cobrar mais caro dos seus pacientes? Como perder esse medo de cobrar mais pelas consultas? Quem tem este medo, na verdade, tem uma crença, né, de que se cobrar mais, o paciente vai migrar para outro consultório, ou se cobrar mais caro da consulta, o paciente vai achar que você está querendo explorá-lo, ou se você cobrar mais, você vai estar sendo injusto, porque muitas pessoas não têm condições de pagar mais. Tudo isso que eu acho, né, tudo isso que eu acredito, na verdade é uma crença, é algo que foi implantado na minha cabeça, talvez desde a minha infância ou adolescência, ou por algo que eu presenciei, ou alguma coisa que alguém me disse, mas é algo que está instituído na minha mentalidade, está arraigado aqui dentro e eu preciso me livrar de tudo isso. Uma coisa que é importante que você entenda, isso te leva a um comportamento ruim, porque a partir do momento em que eu tenho medo de cobrar mais caro, eu acabo repetindo este comportamento de cobrar mais barato. Eu cobro mais barato desse paciente aqui porque eu acho que ele tem mais dificuldade financeira. Eu vou cobrar mais barato daquele lá porque eu acho que ele não ganha tão bem assim. E assim você fica criando histórias, contando historinhas, e que na verdade são grandes mentiras. Você só vai saber se uma pessoa tem condições de pagar mais pela sua consulta se você cobrar. E não adianta você também simplesmente julgar pela aparência, porque muitas vezes a aparência engana e engana muito. Eu vou fechar aqui contando uma história que é um case que eu conto em todos os meus treinamentos, quase todos. Eu fui fazer um treinamento em uma grande clínica de cirurgia bariátrica, isso no interior do Paraná, e o casal, né, que era dono da clínica, uma clínica que tinha mais de 20 colaboradores, eles faziam cirurgia bariátrica, fazem gastroplastias, fazem uma série de procedimentos relacionados à área da obesidade. E numa conversa informal até com a dona da clínica, ela falou assim para mim: Celiane, tem pacientes que eu cobro muito barato porque eu fico com pena. A gente vê aqui na clínica que muitas pessoas chegam de maneira muito humilde e vêm com roupa suja porque trabalham muito na roça, né? A nossa cidade aqui é uma cidade muito agrícola. Então teve um senhor que chegou uma vez, muito humilde na minha consulta, e aí depois da consulta ele perguntou: quanto é que é, doutora, a consulta? Eu fiquei com pena, eu falei assim, R$50. Aí o senhor vai lá, acerta com a secretária que ela vai te cobrar R$50, tá certo? Aí ele falou: então tá, doutora, muito obrigada. E nisso ela disse que ligou já para a secretária pedindo para cobrar R$50 desse paciente. Tudo bem, o paciente chegou lá na recepção e a secretária, né, já sabendo, o paciente também, a doutora falou que é R$50. Aí o paciente disse que botou a mão no bolso, tirou um bolão de dinheiro, separou R$50 e deu R$50 para a secretária. Resumindo a história aqui, o paciente tinha uma aparência de uma pessoa muito simples, era agricultor ali da redondeza, né? Foi se consultar com ela porque já conhecia a referência, né? Conhecia a autoridade dessa médica ali na região. É uma pessoa muito querida na região, uma pessoa muito bem falada, né? E ele é dono de uma das fazendas ali da região, da cidade. Então vejam, julgar pela aparência é muito complicado. A gente tem uma ideia pré-concebida de que pessoas que têm mais dinheiro se vestem de uma maneira muito melhor, elas são pessoas mais elegantes, elas têm carrões, elas mostram isso mais na sua estética, só que isso não é de todo verdade. Tem muitas pessoas que vivem de aparência, enquanto outras elas têm muitas condições financeiras, mas são pessoas muito mais simples. E o que aconteceu nessa consulta, né, que essa médica compartilhou comigo, e foi até sobre esse assunto que a gente estava conversando, ela lembrou e falou: Celiane, eu tenho que te contar essa história. E eu falei: pois é, doutora, olha só, a gente não pode julgar pela aparência, porque quando uma pessoa chega até você, aqui tá a cereja do bolo, doutor. Quando uma pessoa chega até você para se consultar, é você que ela quer, não é o outro médico.
provavelmente ela já pesquisou sobre você ou outros profissionais, ela buscou mais informações antes de agendar a consulta. Nós fazemos isso. A gente não vai de primeira, às escuras, se consultar com aquele primeiro que aparece lá no nosso Google, quando a gente faz a busca, né? Ou quando uma pessoa indica. Muitas vezes a gente pede outras referências, mas geralmente a gente até telefona antes para saber quanto que vai custar. Então, se a pessoa chegou até você, marcou a consulta, ela já está sabendo quanto que ela vai pagar. Então, independentemente da maneira com que ela se apresenta para você, ela precisa ser considerada como uma pessoa que tem condições suficientes de pagar pela sua consulta. Faz sentido isso? Me conta aqui nos comentários se você já teve alguma experiência parecida com essa, se isso já aconteceu contigo, se você conhece alguma história assim, porque isso serve de grande aprendizado e um fator motivador até para a gente elevar o preço também da nossa consulta, ok? Ó, beijo grande para você, um forte e carinhoso abraço e